Guardiã das eleições. Eleições 2020. Horas e 4 minutos, horário de Brasília. Você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Você que nos acompanha em áudio em nossa rádio e agora em vídeo. Já tô aqui de novo, gente, no Facebook. Ó, eu recebo aqui em nossos estúdios ele, que é empresário, é jovem, está no PSD, já disputou as eleições e pretende ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, que é a maior Câmara Municipal da América Latina. Valdir Júnior, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gabi, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você. Olha, o Valdir, gente, para quem não conhece, ele participa aqui da nossa programação ativamente como guardião da cidade de São Paulo, sempre passa as informações pra gente do que está acontecendo na capital, que apesar da gente estar aqui no ABC, em Santo André, a gente também fala um pouquinho de São Paulo, né, Valdir? Verdade, Gabi, tô aí quase que diariamente com vocês, passando as informações da cidade de São Paulo, o que acontece de bom e de ruim na cidade de São Paulo. Ah, já começo perguntando o que tá pegando hoje lá na capital. Olha, Gabi, a cidade de São Paulo, ela tá renascendo novamente, né? Então, com a flexibilização dos comércios, as atividades comerciais, elas vêm voltando de forma gradativa, e isso faz com que a população da cidade de São Paulo volte a ter uma vida normal, né? Como já estava acostumado. O que você gosta em São Paulo? Olha, a cidade de São Paulo, cada bairro tem a sua peculiaridade, né? Na verdade, eu tenho um trabalho muito voltado aos extremos da cidade de São Paulo, venho acompanhando e fazendo um trabalho muito direcionado ao terceiro setor, às instituições, às organizações sociais, que nesse momento de pandemia faz um trabalho maravilhoso nas franjas da cidade de São Paulo, Gabi. Quando você fala terceiro setor nas beiradas da cidade, o que você quer dizer com isso? Na verdade, a cidade de São Paulo, ela não consegue de forma isonômica atender todos os problemas das cidades em todas as regiões. Então, as organizações sociais, elas são um braço, na verdade, da prefeitura, que onde a prefeitura não consegue atender, essas organizações sociais, elas atendem, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da assistência social. Você gosta de São Paulo? Eu adoro São Paulo, eu amo São Paulo, São Paulo, as pessoas falam, eu vou mudar de São Paulo, quero ir para o interior, eu não consigo me ver, eu sou nato de São Paulo e quero passar a minha vida inteira na cidade de São Paulo. O que você mais gosta na capital? A loucura, a cidade de São Paulo, você está num bairro, é de uma forma, você vai para outro bairro, já é outra forma, então dentro de São Paulo, você acaba, às vezes parece que você não está em São Paulo, você vai para o extremo leste da cidade de São Paulo, as pessoas elas ficam nas praças, ficam conversando como se fosse uma cidade do interior. Você já vai mais para a região central da cidade de São Paulo, é aquela loucura, as pessoas naquela correria de sempre, então isso acaba fazendo com que as pessoas se acostumam, né, com essa rotina, e eu não me vejo numa cidade pacata, não. E o que você não gosta da capital? Eu acho que falta um olhar mais especial do poder público para as regiões periféricas da cidade. Eu acho que a cidade de São Paulo ela tem que ser mais isonômica. A mesma política pública que é aplicada na região central da cidade de São Paulo tem que ser levada também à periferia, às pessoas que mais precisam. Quais os bairros que você mais frequenta na capital? Olha, eu sou nascido ali no Cambuci, na região central da cidade de São Paulo, então é Cambuci, Vila Mariana, Aclimação, mas eu tenho um trabalho muito forte na zona leste da cidade de São Paulo, então desde a Moca até Itaim, Paulista, São Miguel, Guaianazes, cidade de Tiradentes foi onde eu comecei a minha trajetória pública como chefe de gabinete. Então a cidade de Tiradentes eu tenho um olhar muito especial, um bairro praticamente dormitório de 15 km², maior conjunto habitacional de Coab da América Latina, é um trabalho assim maravilhoso lá e um bairro que eu tenho um carinho muito grande. A Zona Leste de São Paulo, ela é uma cidade dentro de outra cidade? A Zona Leste é um país dentro de uma cidade, né? Eu costumo dizer que a Zona Leste são quase 4 milhões de habitantes, é maior que o país do Uruguai. Então a política que tem que ser desenvolvida naquela região
é uma política voltada às pessoas que moram. A gente viveu esse momento há pouco, estamos vivendo, na verdade, essa pandemia na cidade de São Paulo, e foram instalados na cidade de São Paulo, Gabi, alguns hospitais de campanha, mas todos eles na região central da cidade. Então, uma região que tem quase 4 milhões de pessoas, necessariamente teria que ter tido um hospital de campanha para atender aquelas pessoas, para que elas fossem atendidas próximo à sua residência. Então, se o objetivo do governo e do município era que as pessoas ficassem em casa, o que nós tínhamos que ter feito, o que o poder público tinha que ter feito, na verdade, é ter instalado hospitais de campanha, então um no extremo leste, um no extremo sul, para você poder atender as pessoas de forma centralizada. Como é que foi a pandemia do coronavírus nas comunidades, na periferia? Chegou de verdade até lá? Olha, a pandemia chegou. O que não chegou foi o poder público, o atendimento do poder público de qualidade. Nós vimos que o governo municipal errou muito no combate a essa pandemia. Todas as ações que foram feitas pelo poder público municipal, eles voltaram atrás. Então a gente vê que não teve, de fato, um estudo técnico, não teve, de fato, uma consistência nas ações tomadas pelo poder público. E isso fez com que a pandemia se espalhasse cada vez mais forte nas regiões periféricas da cidade de São Paulo. Se você fosse vereador em São Paulo, o que você teria feito? Eu, a primeiro momento, eu quero fazer um mandato. Se eu fosse vereador, eu teria feito um mandato, primeiro, voltado ao terceiro setor, ter investido muito em educação e saúde, que esses são os pilares de qualquer governo, de qualquer parlamentar na cidade de São Paulo. Se você não investir na educação, se você não investir na saúde, você vai ficar para trás. E as regiões que você atua, se não tiver esse investimento, tanto do executivo como do legislativo, infelizmente as coisas não acontecem. Então você precisa destinar a emenda parlamentar para a educação, para a saúde, para que essas pessoas, no momento de dificuldade, sejam atendidos. E também teria destinado muitos recursos para poder fazer uma formação de fato aos microcomerciantes, aos pequenos comerciantes, que nas regiões periféricas da cidade de São Paulo, os comércios eles são familiares. Então, daquele comércio, toda a família vive daquela renda, coisa que a prefeitura, nesse momento de pandemia, deixaram todas as pessoas em casa sem produzir as suas rendas e ainda mais, não isentaram ninguém de impostos, de IPTU, de cobranças da prestação da Coab, que nessas regiões periféricas as pessoas moram em Coabs, em prédios da Coab, com uma prestação alta para o rendimento que eles têm, e a prefeitura não isentou. Então isso eu ia cobrar muito do poder público, benefícios nesse momento de pandemia para essas pessoas que mais precisam. Você tem conversado com as pessoas, andado e entendido quais são as reais necessidades? Gabi, as pessoas, eu tenho andado muito durante a pandemia. A gente tem feito muitas ações solidárias de entrega de alimento, de cesta básica, de cobertores. Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua nesse momento de pandemia. E o que as pessoas me cobram muito é com relação à prestação da Coab, né? Eu na região periférica, você pega em Cidade Tiradentes, são mais de 70 mil mutuários da Coab, e as pessoas com uma prestação alta, mais condomínio, elas não estão produzindo a sua renda, consequentemente elas não estão conseguindo arcar com as suas obrigações, que é pagar a prestação. Então acho que no mínimo uma ação sensata da Prefeitura Municipal de São Paulo era suspender a cobrança da prestação por no mínimo o período da pandemia e depois colocasse no contrato de forma gradativa para que as pessoas fossem pagando. Você chegou a falar isso ao vivo aqui pra gente? Eu tenho cobrado muito, Gabi, já faz desde o começo, desde março eu tenho cobrado a Coab, mas ainda eles não se posicionaram no sentido de poder ajudar. E a população? A população toda insatisfeita com o governo, toda insatisfeita com as ações que foram tomadas. A primeiro momento a prefeitura fez bloqueio de avenidas, isso prejudicou as pessoas que trabalhavam na área da saúde. Depois fez rodízio par e ímpar e depois voltou atrás. Depois colocaram uma semana inteira de feriados, onde as pessoas de classe média e classe alta com certeza não ficariam nas suas casas, e foi o que aconteceu. Foram viajar e levaram e conseguiram propagar isso nas cidades do interior de São Paulo. Hoje é feriado, né? Hoje seria feriado, isso, seria o feriado. E foram todos antecipados, e a população, essas ações que o governo tomou, de fato não ajudou ninguém da população. O que eles fizeram tornaram a pandemia na cidade de São Paulo uma ação de governo totalmente politizada. Valdir, você é empresário, né? Que ramo?
Eu tenho um restaurante já há um bom tempo, 40 anos no mesmo lugar, e nós sofremos muito com essa pandemia e todos os outros amigos, colegas, comerciantes. Na segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo já havia autorizado a reabertura, e aí eu cheguei a ver na imprensa que alguns donos de restaurantes não iriam reabrir porque ainda não estavam seguros de que pudessem retomar as atividades nos seus comércios. Você retomou? Então, Gabi, na verdade, muitos não voltaram por conta da forma que foi feito pela prefeitura. Então, você abrir um comércio, você levantar as portas, você já tem um custo fixo muito alto. São funcionários, conta de luz, conta de água. Então, você trabalhar por um determinado período apenas, às vezes o comércio não funciona. Tem comércio, tem bares que o maior fluxo de pessoas e movimento do estabelecimento dele é no período da noite. Então, não adianta nada ele abrir das 11 até as 17, que ele não vai ter faturamento nenhum. Eu reabri, eu trabalhava só com o delivery, e agora a partir de segunda-feira, eu retomei as minhas atividades, mas o movimento muito fraco, as pessoas ainda estão voltando de forma gradativa e o movimento ainda é muito além do que era o normal. Qual é a cidade que você gostaria de viver no futuro? São Paulo, de uma forma melhor. Qual a São Paulo que você gostaria? Uma São Paulo que tem políticas públicas voltadas a quem mais precisa, as pessoas de vulnerabilidade social alta. Uma São Paulo que olhe para as pessoas, o mesmo asfalto novo que é colocado em frente ao Palácio do Governo na região do Morumbi, seja o asfalto da região lá que seja colocado na cidade de Tiradentes, em Guaianazes, no Iguatemi. O mesmo semáforo que tem aqui colocada na região central, seja também o semáforo da periferia, a qualidade de vida, a segurança que tem aqui na região central, também a mesma segurança da periferia, que eu luto muito para que nas regiões periféricas da cidade de São Paulo tenha uma agência bancária para que as pessoas não fiquem na fila da lotérica 2 horas para poder pagar uma conta. Então, assim, eu quero que o olhar e as políticas públicas, que elas comecem, de fato, na periferia, até o centro. Não que comecem aqui no centro e demora 10, 20, 30 anos para chegar na periferia. Nossa, hein? Valdir, você é casado, tem filhos? Eu sou casado, tenho um filho de 2 anos, chama Matheus. Já está mais popular que o pai, ele anda nos comércios lá do bairro. Tchau, pessoal, olá, pessoal. Ele veio fazendo as lives e aí ele fala para todo mundo: olá, pessoal, porque eu começo as lives falando assim. Então, acho que vai ter um herdeiro aí logo mais. Será? Por que você quer ser vereador em São Paulo? Gabi, há 10 anos atrás eu recebi o convite para trabalhar na subprefeitura em Cidade de Tiradentes. Na minha família não tem nenhum político, minha mãe é professora da rede municipal, meu pai é comerciante. E quando eu entrei e aceitei esse convite de ir para a subprefeitura de Cidade de Tiradentes, eu comecei a ver de perto o problema das pessoas. Às vezes os políticos, eu costumo dizer que tem muitos políticos, vereadores, aí há 30, 40 anos, eles, na época de eleição, eles costumam rodar toda a periferia. Aí nos 4 anos de mandato eles ficam ali perto do viaduto do Chá, ali na Câmara Municipal. Quando vai para a Zona Leste não passa da Anália Franco, e quando vai para o Morumbi, para a Zona Sul não passa do Morumbi. E os problemas, na verdade, estão nas regiões mais periféricas. Então, como as pessoas me procuram, hoje eu saí candidato, né, a deputado estadual, tive 20 mil votos. Na capital só? Eu tive na capital 19 mil votos, Gabi. E as pessoas, e depois que passou a eleição, eu falei assim: olha, isso é uma luta muito desleal. As pessoas que têm mandato, é muito difícil você concorrer com essas pessoas, porque elas têm uma estrutura diferenciada, e a gente que não tem recurso, que a gente faz uma campanha boca a boca, os amigos que vão indicando para os outros, falando um pouquinho do seu trabalho, e é muito difícil. E eu falei, olha, não sei se eu vou continuar, e eu recebi várias mensagens pedindo, olha, você não pode parar, você tem que continuar, nós precisamos de você na Câmara Municipal para a gente poder, de fato, fazer uma política pública voltada às regiões de vulnerabilidade social alta. Então eu peguei um amor, eu entrei, fiz essa campanha e acho que estou a um passo aí de
de me tornar um parlamentar na cidade de São Paulo, e o que eu que eu quero de fato é poder atender a quem mais precisa. O que faz um vereador em São Paulo? A gente sabe que é diferente das outras cidades da região metropolitana. O vereador na capital tem muito mais oportunidades do que os vereadores, por exemplo, em Santo André, Mauá, Itaquá, Mogi. A gente vê que é muito emparelhado, né, e muito engessado as câmaras municipais. A capital não, a capital é diferente. O vereador na cidade de São Paulo, eu falo que, a primeiro momento, ele tem que conversar com as pessoas. Então, conversando com as pessoas, ele vai poder apresentar os projetos-leis que vai atender e vai beneficiar a quem mais precisa. Depois de apresentar os projetos-leis, ele tem que fiscalizar. Então, o papel do vereador é de fiscalização. Então, ele vai fiscalizar as obras, ele vai fiscalizar como está o andamento do Poder Executivo na capital de São Paulo, vai atender a população e, de fato, vai ser um zelador. Ele é um zelador da cidade. Eu costumo dizer que o vereador nada mais é, primeiro, que ele todos os vereadores, todos os parlamentares, o salário dele é pago pelas pessoas, pelo povo. Então, ele tem que estar próximo das pessoas. Eu costumo dizer que hoje os parlamentares eles estão muito distantes das pessoas. E até a rede social acaba afastando as pessoas daquele contato de perto, para você de fato saber o que está acontecendo. Então, é pé no barro, é andar pela cidade, é conhecer os problemas de fato e, através do seu mandato, você poder viabilizar e fazer o melhor para a população. Qual que é o maior problema, na sua visão, que tem em São Paulo hoje? Maior? Olha, o maior problema é fazer com que as pessoas das regiões periféricas, elas não conseguem trabalho próximo à sua residência. Então, acho que um exercício dos 55 vereadores da cidade de São Paulo é tentar, primeiro, fomentar a economia local. Depois, fazer com que as pessoas trabalhem próximo à sua residência. Hoje, as pessoas que moram na região periférica da cidade de São Paulo, Gabi, elas têm 2 cargas horárias por dia. Uma carga horária é dentro do transporte público. Ela passa aproximadamente 5, 6 horas dentro de um ônibus, de um metrô. E a segunda carga horária é o do trabalho. Ela trabalhou 6 ou 8 horas na região central. Então, isso dificulta muito a qualidade de vida dessas pessoas. Elas vivem para o trabalho. Na verdade, o que a gente tem que fazer é centralizar essas pessoas, centralizar a mão de obra próxima à sua residência. Com isso, você consegue fomentar a economia local, você consegue dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas. Então, ela trabalhando próximo à sua residência, ela consegue ter uma formação melhor, consegue fazer uma faculdade, consegue se preparar tanto profissional e também com o giro da economia local, ela consegue também ter uma outra renda e se beneficiar com isso. O que é política para você? Política é trabalho. Eu acho que você não consegue fazer política se você não tiver trabalho. Então, o seu trabalho do dia a dia, você fazendo com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, você faz a política para o bem. E a política na capital, ela é diferente? Eu acho que não. A política na capital, eu acho que qualquer político tem que trabalhar muito. Qualquer político tem que andar pela cidade, tem que conhecer os problemas, porque você não pode estar lá na Câmara Municipal apresentando qualquer projeto-lei se você não conhece a demanda da região. Então, primeiro você tem que ir à região, conhecer os problemas da região e depois, na sua atividade diária na Câmara Municipal, apresentar projetos-leis que vão beneficiar essas pessoas e que vão beneficiar a região que você atende. Você é a favor da redução do número de vereadores na Câmara Municipal? Olha, Gabi, eu acho assim, são 55 vereadores, na cidade de São Paulo nós temos 96 distritos, então assim, é muito trabalho, né? Eu costumo dizer que esses parlamentares que entram aí através da internet, ele fala assim, olha, eu tenho direito a 18 assessores, mas eu só quero usar 3 assessores. Me desculpa, esse cara não vai trabalhar para a cidade, e muito menos para o Estado. Né? Você pega a cidade de São Paulo, são 96 distritos. Você pega um deputado estadual, são 645 municípios. Você, com 3 pessoas no seu gabinete, você não consegue atender nada. Então, assim, eu quero, se um dia eu virar parlamentar, eu quero usar todos os meus assessores. Primeiro, eu quero dar oportunidade às pessoas que são das regiões periféricas para poder vir participar desse lado, né, da gestão, para que eles tenham conhecimento da região local
E em cima dos meus 18 assessores, eu quero ter lá um advogado, quero ter um contador, quero ter uma assistente social para escrever projetos para o terceiro setor, quero ter uma pessoa da saúde, quero ter uma pessoa da educação, para poder atender de fato a cidade de São Paulo. O parlamentar, às vezes, ele pode ser mais votado em uma região, mas quando ele se torna vereador, ele é vereador da cidade de São Paulo. Era a minha próxima pergunta. Você é a favor do voto distrital, não? Eu não sou. Eu acho que o voto distrital, você acaba... As pessoas que têm mandato e as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, eles levam uma certa vantagem. Eu acho que você tem que ser vereador da cidade de São Paulo. Então você, claro, vai atender com mais ênfase alguma região que você foi mais representado, ou que você teve uma representatividade maior de votos. Mas você tem que atender todas as pessoas que precisam. Então você quer ser vereador da capital, da cidade toda? Vereador da cidade de São Paulo. Você acha que você vai conseguir andar todos os bairros da cidade? Olha, Gabi, na minha campanha para deputado estadual, eu não visitei nenhuma cidade no interior. As cidades que eu visitei foram cidades próximas, como Santo André, São Caetano, São Bernardo, cidades do ABCD. Região metropolitana. Região metropolitana, de fato. Mas na cidade de São Paulo, eu andava 300, 400 quilômetros por dia. Então, eu fui de Marcilac por dia. Então, eu fui de Marcilac ao Itaim Paulista. Eu fui do Jardim Elisa Maria a Parelheiros, fui para Grajaú. E você vai conhecendo. Eu fui para Marcilac, lá tem um SEI, que é uma creche administrada por uma organização, e eu fui conhecer essa creche. E quando eu cheguei em Marcilac, o gestor falou para mim, olha, aqui próximo tem uma tribo de índio. Tem, eu conheço. E aí eu falei assim, olha, eu queria conhecer, porque eu não conheço uma tribo de índio, tal, nunca vi, né? E fui lá conhecer a tribo de índio. Fui falar com o cacique lá, né? Ele falou assim para mim, ele falou assim, olha, o que nós temos de mais importante aqui na região de Marcilac é o SEI, é a creche conveniada. Porque lá tinham 10 índiozinhos estudando, né? E o cacique falou para mim, falou assim, aqueles 10 índiozinhos que estão lá, eles que vão passar o conhecimento deles para todo o nosso futuro. Então, assim, você vê que a cidade de São Paulo ela é muito grande. Você tá na região central uma coisa, você vai para Marcilac, que é outra, ele falou, olha, você pegar a balsa aqui, você sai em Itanhaém. É isso então, mesmo. Né, você... Cipó, né? É uma coisa assim, muito bacana. É importante conhecer, para quem quer disputar, né, as eleições em São Paulo, como vereador principalmente, como prefeito, enfim, é importante conhecer toda a cidade, você não acha? Ah, Gabi, eu acho que com certeza você tem que, se você está entrando para uma causa, você tem que conhecer a cidade, você tem que saber os problemas, você tem que saber a região, o bairro, porque o problema que está na região central não é o mesmo problema que está em Guaianazes, que não é o mesmo problema que está na região central. Você vai, às vezes, para Moema, para o Campo Belo, lá é poda de árvore, lá é segurança. Aí você vai para as regiões periféricas, é um asfalto, é área invadida, que você precisa fazer a contenção, saneamento, enfim. Então, cada região da cidade de São Paulo tem um problema. É difícil, né? Muito difícil. O que você espera dessas eleições, uma vez que elas foram adiadas? Olha, eu acho que devido à pandemia, essas eleições elas vão ser muito complicadas, porque a população, ela está pensando primeiro em se salvar, está pensando primeiro em resolver o seu problema pessoal. E a política deixou muito a desejar nesse momento de pandemia. Os políticos se afastaram das pessoas. Você vê político que faz 3, 4 meses que não coloca a cara, o rosto nas periferias, junto ao povo, para saber de fato qual é o problema. Então as pessoas se viram muito órfãos de políticos, de pessoas próximas. Então eu acho que vai ser uma campanha muito difícil. Eu acho que as pessoas que estão no poder, claro, elas sempre levam vantagens por ter uma estrutura já toda formada, por ter os seus assessores trabalhando diariamente nas subprefeituras, nas secretarias, levando o nome desse parlamentar às pessoas. Mas eu também acredito que chegou o momento da renovação. Eu acho que a população está com esse sentimento de renovar, de colocar pessoas novas, mas não pessoas novas que não têm conhecimento da cidade. É colocar pessoas novas que tenham conhecimento de fato dos problemas da cidade de São Paulo. Muito bem, você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Você que nos acompanha pela nossa rádio e também pelo Facebook. Eu recebo aqui em nossos estúdios Valdir Júnior, ele que é jovem, empresário, atua com o terceiro setor e é pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo, que tem aí a maior Câmara Municipal da América Latina. Valdir, quem que é você?
Eu sou o Valdir Júnior, sou filho do meio, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Sou um sonhador, sou uma pessoa que acredita em proporcionar às pessoas uma vida melhor. Sou uma pessoa muito feliz, muito realizada e com um objetivo na vida. O objetivo de ajudar as pessoas. E isso que me motiva, que faz eu sair de casa todos os dias cedo, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, para tentar melhorar. Então, meus pais sempre falam, meu telefone não para, é dia e noite as pessoas ligando, as pessoas pedindo, as pessoas cobrando. E um dia meu pai e minha mãe falou uma coisa muito importante, falou assim, o dia que seu telefone parar de tocar e as pessoas pararem de procurar você, é porque alguma coisa está acontecendo de errado, porque ou você não atendeu, ou você não está desenvolvendo o que você acredita. Então, espero que por muito tempo meu telefone continue tocando bastante, as pessoas pedindo, porque isso me motiva, que me leva a ir atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Por que você escolheu o PSD? Quanto tempo você é filiado lá? Eu, na verdade, ajudei a fundar o partido. Eu, quando recebi o convite para trabalhar na subprefeitura de Cidade Tiradentes, o prefeito, à época, quando eu entrei era o José Serra, depois chegou o Gilberto Kassab. E aí quando foi fundado o partido, eu ajudei na fundação. Então, levei muitos amigos a assinar a ficha para a construção e para a fundação do partido que acredita nos jovens, um partido que é de centro, na verdade, né, Gabi? Eu costumo dizer que eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Eu quero resolver o problema. E quando você faz parte do poder público do governo, quando você vê um governo de esquerda, você vê que eles trabalham de fato para buscar o atendimento às pessoas que estão em vulnerabilidade social maior. E o partido de direita é aquele partido que tem uma visão voltada ao centro da cidade de São Paulo, às pessoas que menos precisam, é um atendimento, ninguém tem um olhar, eles não olham muito para a periferia, eles querem cobrar, eles vão com aquele sentimento de afastar o poder público do privado. E eu acho que eu sou uma pessoa muito de centro, eu acho que tem muita coisa que a esquerda faz demais para a periferia e tem que dar uma diminuída, mas não diminuir de atender as pessoas. O assistencialismo é muito forte. E a gente sabe que quando você faz um assistencialismo, você deixa as pessoas um pouco mal acostumadas, né? Eu concordo plenamente. E a direita não faz nada. Então, e aí deixa desassistido. Então, eu acho que eu sempre falo, uma vez, quando eu cheguei em Cidade Tiradentes, Gabi, Eu ia até esperar a minha próxima pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua passagem em Cidade Tiradentes, porque eu me recordo que foi lá que começaram aqueles movimentos dos funks. Isso. E ontem a gente teve um pré-candidato aqui, que é da cidade de Diadema, que gerou até um debate, e eu me recordo que é uma história muito semelhante. E Cidade Tiradentes conseguiu resolver o problema dos bailes funks na rua, que atrapalhava a população, de uma maneira que atendesse a todos. Conseguiu atender os jovens que não ficaram sem se divertir, inclusive rolaram concursos e tudo mais. E eu acho que serve de modelo para o município de Diadema, que tem problemas assim gravíssimos com os bailes funks que ocupam mesmo as ruas, as vielas, e aí vem a GCM, enfim, tá uma confusão danada. Eu queria que você falasse sobre essa sua experiência. Vou falar assim, Gabi, o primeiro dia que eu cheguei em Cidade Tiradentes, um breve relato, eu fui fazer uma desocupação numa área pública, as pessoas estavam morando em cima dos córregos, em NR4, que é o risco o mais alto que tem, próximo já a derrubar os barracos, enfim. E aí eu fui lá nós estávamos tirando essas pessoas desse risco e nós estávamos oferecendo a elas um apartamento da Coab. Então a gente tirava da área de risco e elas iam para um apartamento da Coab viver de forma digna, enfim. Eu entrei em um dos barracos e fui tirar a pessoa falou assim pra mim, vocês da prefeitura só vêm aqui pra atrasar o meu lado, né? Ele falou dessa forma. Eu falei assim, como assim? Você tá indo pra um apartamento da Coab, você só vai agora ter gasto com um condomínio, que é R$50, e você vai pagar uma parcela mínima de R$97 da prestação da Coab. Ele falou assim, agora eu vou ter que trabalhar pra pagar luz e água. Então, olha o que a pessoa te fala. Você está tirando ela de uma situação de NR4, de vulnerabilidade social da mais alta possível, dando um apartamento para ter uma vida digna, a pessoa te fala isso. O que aconteceu? A pessoa foi para o apartamento, depois ela vendeu o apartamento e voltou para a mesma área. Agora, se você
oferece um apartamento para uma pessoa pagar R$ 97,00 de prestação e R$ 50,00 de condomínio, uma pessoa que levanta às 4 horas da manhã, ela vem, fica 3 horas no transporte público, trabalha às vezes de doméstica, de cozinheira, de auxiliar de limpeza no centro, durante 8 horas, depois fica mais 3 horas no transporte público para chegar à sua casa. Se você oferecer isso para essa pessoa vai aceitar na hora. Ou seja, então o assistencialismo tem hora, que foi o que você falou, é muito ruim. Mas o que falta para essas pessoas das regiões periféricas é oportunidade. Então o poder público e o poder municipal, de fato, tem que dar oportunidade às pessoas que precisam. E aí, agora entrando na história do funk, quando eu cheguei em Cidade Tiradentes, como é um bairro dormitório de 15 km², 400 mil habitantes, os funks, eles aconteciam no meio da rua. Então, eram aqueles trio elétricos, tipo o Demolidor da Ivete Sangalo, parava na rua, funk a madrugada inteira, ninguém dormia. No outro dia as pessoas têm que sair 4 horas da manhã, porque você pega o terminal em Cidade Tiradentes, o maior fluxo de pessoas é das 4 às 6 horas da manhã. E nós fizemos uma ação chamada Patrulha do Silêncio. Ou seja, nós fizemos uma parceria entre Subprefeitura, GCM, Polícia Militar, PSIL e a Polícia Civil. Com isso, a gente, durante o dia, nós passávamos em todos os estabelecimentos comerciais, bares, e falava para ele: olha, pessoal, os bares que não possuem isolamento acústico têm que fechar 1 hora da manhã. Nós passávamos a título de informação. Então, em todos os bares, a gente colocava os nossos agentes vistores, os fiscais, os funcionários da subprefeitura, ia passando durante o dia falando: olha, se você tiver aberto 1 hora da manhã, nós vamos vir aqui, aplicar uma multa de R$30 mil, e a reincidência é a lacração do seu estabelecimento. Com isso, nós fazíamos essas ações. Na verdade, na região de Cidade Tiradentes, nós chegamos a fechar 373 estabelecimentos comerciais, lacramos. Com essa ação feita pelo Poder Público, Polícia Militar, GCM, Polícia Civil e PSIL, nós diminuímos na região 70% a violência doméstica e 30% o acidente de veículo na região. Por quê? Porque as pessoas que ficavam nos bares até tarde, quando elas chegavam em casa, brigavam com as mulheres, brigavam com a família, batiam nas mulheres, e aí gerava ocorrência no distrito policial, gerava ocorrência com a polícia militar. Então, eu costumo dizer que o poder público ele tem que atuar, porque onde o poder público não atua, alguém vai atuar, e geralmente não é o bem. Então, nós fazíamos, através do poder público, nós exercíamos, de fato, o poder de polícia administrativa, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e GCM, que fazia o papel da polícia, que era o papel de atuar. Então, o bairro, durante 2 anos, foi um bairro que as pessoas conseguiam dormir, que diminuiu a violência doméstica, que diminuiu o acidente de veículos, e as pessoas conseguiram de fato ter um bairro e conseguiram dormir e ter paz no bairro onde mora. E os pancadores no meio da rua? Os pancadores, o que nós fazíamos? Nós apreendíamos o trio elétrico, nós levávamos para o nosso pátio. Depois disso, que nós fizemos essas apreensões e as pessoas começaram a ver que de fato existiam leis naquela região, nós chamamos esses organizadores do funk e nós organizamos, através da subprefeitura, um festival que foi chamado Funk da Paz, onde nós chamávamos os MCs e eles apresentavam as letras de música na subprefeitura, e essas letras não podiam ter nenhum tipo de apologia. Com isso, nós organizamos os festivais com todas a segurança. Então, nós fornecíamos palco, segurança, tinha os gradios para as pessoas entrarem no espaço que estava tendo o festival, todas elas eram revistadas. Nós fomentamos os artistas locais a participar desse festival, e, para nossa surpresa, hoje, em 2008, todos os MCs que começaram em Cidade Tiradentes, hoje todos eles estão aí famosos, todos conseguiram tocar a sua vida através da música. Então, hoje nós temos MC Dedê, MC Nego Blue, MC Kekel, vários MCs que participaram desse festival. Hoje eles estão aí na mídia e conseguiram ter a vida própria através da música. Qual que é o sentimento, né, de conseguir resolver um problema? Hoje você voltou lá em Cidade Tiradentes, como é que está essa situação?
Não, eu tô quase que diariamente em Cidade Tiradentes, eu venho, as pessoas me procuram, então eu vou lá, tô quase todos os dias para conversar com essas pessoas, tentar resolver o problema. Hoje, de fato, infelizmente, os pancadões voltaram por conta da não atuação do poder público, né? O poder público ele tem que ser atuante, o poder público tem que estar nas ruas e tem que fazer o uso da polícia administrativa, o poder de polícia administrativa, tem que fiscalizar, tem que estar na rua, tem que colocar as pessoas na rua. Geralmente, muitos parlamentares acabam colocando assessores nas subprefeituras e essas pessoas acabam se tornando burocratas. Eles já conseguiram o cargo, estão lá fazendo o trabalho, mas eles não atuam de forma com ênfase na região para tentar de fato melhorar. Você acha que tem que ter um olhar mais humano, conversar, andar? Tem que andar, tem que estar na rua. O político, o funcionário público, na verdade, ele tem que estar na rua. O gabinete dele, na verdade, tem que ser a rua. Eu costumo dizer e sempre falava isso para as pessoas. Não adianta a gente ter uma sala, eu gostaria muito que minha sala, quando eu era chefe de gabinete, fosse que nem o Big Brother, cheio de câmeras na região, a gente ficava lá só olhando através das câmeras os problemas da região, mas não é assim. Então, para você, de fato, conhecer o problema, para você ter conhecimento do problema, você tem que andar. É pé no barro, é pé na rua, saber o problema, na verdade, das pessoas, o que elas sentem. Eu vi em Cidade Tiradentes muitas pessoas que saíam de casa de chinelo para quando chegar no asfalto poder colocar o seu sapato para ir ao trabalho. Então, o que falta? Falta ação do poder público, falta atuação do poder público. Se não pode pavimentar, o poder público tem que buscar uma regularização fundiária para que a gente possa, de fato, entrar com os serviços oficiais da prefeitura, como guia, sarjeta, pavimento, para a gente poder fazer com que essas pessoas tenham uma vida digna. Eu vi muitos casos, Gabi, de pessoas, de crianças especiais, que o atende não conseguia chegar na rua porque não descia, porque a rua não estava pavimentada. Então, você tinha que fazer alguma intervenção para que isso acontecesse, para que essa pessoa tivesse esse atendimento. Muito bem, a gente está chegando perto do fim. Esse foi Valdir Júnior, ao vivo aqui conosco na Rádio Guardiã da Notícia. Música, informação na palma da sua mão, porque é no seu celular. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth, e aí você ouve no trânsito, aonde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Suas considerações finais, por favor. Gabi, primeiro eu queria te agradecer, você está sendo uma parceira muito grande, queria parabenizar pelo seu trabalho, o trabalho de toda a sua equipe, por me proporcionar poder falar para as pessoas um pouquinho da minha experiência que eu já vivi, dos projetos futuros que nós temos pela frente e dizer para a população que a renovação é a base de tudo. Eu acho que as pessoas têm que acreditar no novo, têm que acreditar no novo com responsabilidade e acreditar na renovação, mas uma renovação com experiência, não colocar aventureiros, porque hoje você vê muitas pessoas que elas acordam de manhã e falam assim, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, e sem conhecer os problemas da cidade, sem conhecer o dia a dia das pessoas e sem conhecer de fato o que essas pessoas precisam. Então, é uma renovação com qualidade, é uma renovação com prudência, é acreditar na renovação. O nosso país tem jeito, o nosso estado tem jeito, e eu quero muito poder proporcionar uma cidade de São Paulo melhor às pessoas que mais precisam. Você está preparado? Muito preparado. Se você perder, você vai desistir? Olha, Gabi, hoje, nesse momento, eu tenho um único pensamento, é o da vitória, é o pensamento de poder ajudar as pessoas que mais precisam. E eu acho que a pessoa lá de cima sabe disso e tem me ajudado muito para que isso aconteça. Muito bem, muito obrigada, viu, pela sua participação e boa sorte aí na sua trajetória. Eu que agradeço, Gabi, um grande beijo. Um beijo, esse foi Valdir Júnior, ao vivo aqui na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Ele contou um pouquinho da sua história. A gente, todos os dias, às 8 horas da manhã, a gente invade aqui o programa A Guardiã do Tempo, que toca música flashback para apresentar para vocês pré-candidatos da sua cidade, seja do Grande ABC, do Alto Tietê, de São Paulo, da Grande São Paulo, do Litoral Norte, para você poder conhecer. Afinal de contas, em meio à pandemia, nós temos um processo eleitoral que vai acontecer esse ano. As eleições foram adiadas para novembro, mas você precisa discutir a cidade, ouvir as propostas e conhecer quem são essas pessoas que pretendem fazer parte das decisões e do desenvolvimento dos municípios de toda a Grande São Paulo. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje nós teremos às 15 horas o presidente do Partido Cidadania de Diadema, às 5 horas da tarde o presidente da Câmara Municipal de Santo André e às 6 horas da tarde o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira. Então a agenda está bem cheia, a gente vai falar de política, vai discutir cidade. Em meio a isso tem a nossa programação musical que continua no aguardiandanoticia.com.br. Corre para lá.
Guardiã das eleições. Eleições 2020. A Guardiã da notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista